Graça e paz, que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa, no final desse dia, agradecer, não esquecer de agradecer por esse dia maravilhoso que Ele preparou para mim e para vocês. Meu irmão, a gente precisa saber aproveitar os momentos para falar do Evangelho de Jesus Cristo. A gente precisa reconhecer o momento em falar do Evangelho de Jesus Cristo para mim, para as pessoas, tá bom? Eu queria compartilhar alguns versículos aqui com vocês, mas antes eu queria lembrar para vocês de uma coisa que aconteceu, uma situação que aconteceu há uns 30 anos atrás, né? Num momento depois do almoço, a gente, às vezes a gente terminava de almoçar e ficava batendo um papo aí durante uns 15, 20 minutos. E numa dessas conversas, tava eu e mais talvez uns 5 colegas, né? E alguém perguntou pra gente: você acredita no céu? Se você morrer hoje, você vai pro céu? E a resposta minha e de mais uns 4 colegas foi indecisa, entendeu? Eu falei, não vou falar que os outros colegas falaram, mas o que eu lembro é que eu falei: olha, eu não tenho certeza, eu acredito no céu, mas eu não tenho certeza, assim, salvação, não tenho certeza, entendeu? E os outros meus 4 colegas lá foi mais ou menos nessa base. Mas teve um que falou: não, se eu morrer para o céu, eu estou salvo. Se eu morrer hoje, eu estou salvo e eu vou para o céu. Eu percebi que naquele momento lá, as pessoas, como eu também, a gente ficou meio assim, surpreso com a resposta da pessoa, entendeu? E a gente também não perguntou para ele baseado em que você acha que vai para o céu. E ele, como ele conhecia o Evangelho mais que a gente, talvez foi isso que eu falo, que a gente tem que aproveitar a situação. Talvez fosse um momento em que ele podia até converter algum da gente que estava ali naquele momento, né? Mas ele também não falou, e a conversa desenrolou por outros caminhos e ficou por isso mesmo, entendeu? Mas é isso que eu quero trazer, é que a gente tem que aproveitar os momentos que o Espírito Santo nos coloca para a gente pregar o Evangelho de Jesus, tá bom? E hoje eu sei que se eu morrer, eu estou salvo. E eu vou falar não, e eu vou provar para vocês, não é mérito meu, entendeu? É o que está na Bíblia, entendeu? E eu sei que se eu morrer hoje, eu sou salvo pela honra, pela graça de Deus e misericórdia de Jesus Cristo na minha vida, na nossa vida, tá bom? Então eu escolhi 3 versículos aqui, 4, para a verdade, que está escrito assim, em João 3,16, está escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Atos dos Apóstolos está escrito assim: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, está escrito assim, meu irmão: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Aí eu fiz uma pesquisinha aqui e queria trazer para vocês. A certeza da salvação na perspectiva
bíblica é fundamentada na graça de Deus recebida por meio da fé em Jesus Cristo e não por obras e mérito, tá? A salvação não vem de esforço próprio, mas é um presente, dom de Deus recebido quando cremos no sacrifício de Jesus na cruz e nos convertemos no seu Evangelho. A base está em confessar Jesus como Senhor e crer no seu sacrifício e ressurreição, tá? A verdadeira fé gera mudança interiores e boas obras, que funcionam como evidência da presença de Deus na vida da pessoa. Quando você se converte, seu desejo é se parecer cada dia mais com Jesus Cristo, tá? O Espírito Santo nos auxilia na fraqueza, intercede, proporcionando segurança espiritual. A segurança da salvação é alicerçada na inerrância das Escrituras, que declaram a salvação como a realidade para os que estão em Cristo. Significa que algo, geralmente um texto é sem erros, né? A palavra é inerrância. A salvação no contexto cristão é o ato da graça de Deus que liberta o ser humano das consequências do pecado, resgatando-o para uma vida de reconciliação e relacionamento com Ele. Deus não abomina o pecador, Deus abomina o pecado. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O que eu entendo aí é o seguinte, que Deus sabe que a gente vive num mundo muito difícil de andar. E quando você tenta andar na santidade, porque santo só Jesus Cristo, mas quando você tenta andar na santidade, a santidade é uma busca diária, entendeu? Quando Deus percebe que você está andando no caminho certo, procurando fazer as coisas certas, no dia da sua morte, se você ainda tem algumas coisas erradas, você vai ter um acerto de conta, mas Deus completa a boa obra que Ele começou em você, Ele vai completar, tá bom? E eu queria também trazer isso não está na Bíblia, é um pensamento meu, tá bom? Imagina em relação à salvação mesmo. Imagina uma mulher que fica grávida hoje. Ela começa a sentir dores, o corpo dela começa a se modificar, ela começa a procurar posições para poder descansar. Às vezes a criança mexe dentro da barriga dela, os pessoal falam, a criança deu um chute, mas não é, a criança mudou de posição e a mulher não estava esperando, se assusta, né? Então, mas no momento em que ela vai dar luz, ela sente umas dores terríveis, dores insuportáveis, assim como as mulheres falam, tá? Mas, meu amigo, quando a criança nasce, todas as mulheres, ela esquece tudo o que passou, todas as dores, entendeu? E olha para aquela criança como algo de bom. Ela pega a criança como uma nova vida na mão dela, que ela vai cuidar daquela criança, ela vai criar aquela criança do jeito dela, da forma que ela entende que é uma forma verdadeira. Ela vai dedicar a vida dela àquela pessoa, àquela criança, vai dar todo o amor dela, entendeu? E aí eu penso, é assim que Deus trata quando um cristão
uma pessoa se converte, entendeu? Deus esquece tudo que a pessoa já fez e Deus começa a tratar aquela pessoa como uma nova vida. Deus vai cuidar daquela pessoa, tudo que passou ficou para trás, mas Deus sabe que Deus vai ter uma nova criatura nos braços, um ser humano que Ele vai livrar ele do mal, que Ele vai tentar cuidar, Ele vai cuidar daquela pessoa da melhor maneira possível, entendeu? Então, eu sei que Deus se alegra quando uma pessoa se converte por isso, porque eu vejo no nascimento de uma criança, quando a mulher dá à luz, a mesma coisa que Deus vê quando a gente se converte, entendeu? Deus vê a gente dessa forma, uma nova criatura que Ele vai cuidar, que Ele vai fazer como que aquela criatura ande no caminho da luz através do Espírito Santo, né? Através da luz, através do ensinamento da Bíblia, tá bom? É isso que eu queria tentar conversar com vocês hoje, trazer esse meu pensamento aí para vocês. Não sei se vocês entenderam, se vocês estão de acordo com o que eu pensei, o que eu penso sobre isso aí, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, entendeu? E pedir para mim, para você, que Deus, um Deus de amor, um Deus de paz, que nos conceda paz, saúde, não só para mim, para você, para minha família, para a tua família, e que a gente possa estar sempre trilhando o caminho do amor, o caminho da paz e perseguindo a santidade. É difícil, mas é o que a gente precisa perseguir, é a santidade, ser cada dia melhores, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem todos na paz.